Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? O maior milagre feito pelo Senhor Jesus é transformar a vida de alguém. Na primeira leitura, depois de contar a conversão de Saulo, o evangelista Lucas tratou de frisar o período de paz e crescimento alcançado pela igreja. Os cristãos, pela coragem proveniente do Espírito Santo e temor ao Senhor, eram naturalmente sobrenaturais. Dessa forma, situações como a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita eram cada vez mais comuns. Inclusive, estes milagres lembram muito dois dos feitos pelo Mestre Jesus: a cura do paralítico de Betesda e a ressurreição da filha de Jairo, dando ênfase para a seguinte fala de Jesus: quem crer em mim fará as mesmas obras que eu realizo e até maiores. Além disso, os milagres convenciam inúmeras pessoas e o crescimento da igreja era algo natural. Meus irmãos, estar em Deus e no centro da sua vontade garante a bênção dele para a nossa vida. O Pai sempre dá coisas boas para os seus filhos obedientes e o crescimento deles acaba se tornando inevitável. Esta leitura também nos faz recordar uma coisa: o maior milagre feito pelo Senhor Jesus é transformar a vida de alguém. Uma mudança tão radical como a de Pedro era inimaginável para qualquer um que o conhecia ou que tinha ouvido falar dele. Aquele que negou Jesus 3 vezes agora é um poderoso instrumento de Cristo para a salvação dos irmãos e irmãs. O Senhor mudou completamente a direção da vida dele e fez ele viver o extraordinário. Assim também, Enéas talvez pensasse que jamais iria sair da cama novamente, e para os parentes de Tabita só restava a lembrança de uma serva do Senhor. Mas Deus, pelo seu grande amor, devolveu a alegria para aqueles rostos através do seu servo Pedro. Felipe, Pedro, Paulo, Deus agiu poderosamente por meio desses homens. No entanto, com quem o Senhor pode contar neste tempo para propagar o Evangelho, hein? Bem, esteja ciente que Ele conta conosco para que transformações como essas, vistas nesta liturgia e em outras liturgias, possam acontecer na vida de mais e mais pessoas. Então, posicione-se, porque é neste tempo que o Senhor quer usar você. Jesus é o pão da vida para quem crê e dele se alimenta, exercitando a fé. O sermão eucarístico que nosso Senhor veio desenvolvendo ao longo das últimas liturgias conduz seus discípulos a uma encruzilhada. É necessário agora decidir-se por Jesus, ou seja, aceitar ou não com fé sua palavra, às vezes tão dura de ouvir. Lembremos-nos que no início de todo este discurso, boa parte dos que seguiam o Senhor buscavam nele uma solução rápida e eficaz para os próprios problemas mundanos. No caso, o problema era a fome, o desejo de pão particularmente.
Era esse desejo que motivava tantos a acompanhar Jesus pelos desertos de Israel. Jesus pede-lhes então uma obra distinta. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Esta fé, por sua vez, torna-se alimento, pão da vida, fruto de um sacrifício redentor e de amor. A reação do povo, no entanto, é de rechaço, descrença e indisposição. Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Dura para quem não quer crer, mas verdadeira, certíssima e vivificante para os que a ela se abrem. As palavras de Cristo, se acolhidas com fé e não com as suspeitas ingênuas e maliciosas dos nossos tempos, fazem agir em nós um princípio superior, o Espírito Santo, que nos infunde uma vida nova, a própria vida divina, e transforma profundamente o nosso ser. Que Ele nos ajude a dar esse passo na fé, a fim de trilharmos o caminho percorrido pelos santos e humildes de coração, e não o caminho da infidelidade e da falta de fé, distante do único que tem palavras de vida eterna. Jesus é o pão da vida para quem crê e dele se alimenta exercitando a fé. Muitas pessoas podem testemunhar a experiência de que, na vida de oração, há de fato um contato com a verdade de Cristo, com a palavra eterna que é o Senhor encarnado. Quando a oração é feita com fé, há verdadeiramente uma refeição espiritual, algo que fortalece interiormente. Mas Jesus não para por aí. Ele quer nos dar um alimento espiritual de forma mais concreta. Então ele instituiu a Eucaristia. Não é só na vida de oração pessoal que se é alimentado espiritualmente. Jesus quis popularizar a experiência eucarística, que tem alguns pré-requisitos. Quais são? Ter fé católica. Isso quer dizer que é preciso crer em todas as verdades da Igreja, é preciso ser batizado e é preciso viver em estado de graça, de acordo com os mandamentos de Deus. Se atendermos esses pré-requisitos, podemos receber o alimento espiritual na Eucaristia, que é verdadeiramente Jesus, dado como alimento a cada um de nós. Receber a comunhão é uma das coisas mais importantes que nós católicos podemos fazer neste mundo. Recebendo-a, recebemos o alimento da vida eterna e o alimento que faz crescer em nós a vida divina pela graça. Agora, é evidente que a fé na Eucaristia foi escandalosa desde o princípio. Jesus, neste capítulo 6 do Evangelho de São João, está há 1 ano da morte na cruz. Logo, falta ainda 1 ano para Jesus instituir de fato a Eucaristia na última ceia. E em seguida, ele vai morrer na cruz, realizando assim o sacrifício que é renovado na Eucaristia. No entanto, os discípulos já começaram a se escandalizar ao ouvi-lo dizer que o pão é verdadeiramente seu corpo e o vinho verdadeiramente o seu sangue. Daí que muitos começaram a abandoná-lo. Jesus se volta para os apóstolos e apenas pergunta: e vós, também quereis ir embora? Jesus não faz adaptações. O dogma da Eucaristia é difícil para todo mundo desde sempre. Jesus, 1 ano antes de instituir a Eucaristia, já falava dela e as pessoas já começaram a murmurar. Essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Como quem diz, essa conversa de comer do pão dele, de beber o sangue dele, não dá para tolerar isso. Mas Jesus não voltou atrás, Jesus não cedeu, Jesus não disse: deixai-me adaptar aqui a doutrina de maneira que vos torne palatável, a fim de que possais aceitá-la melhor. Não, Jesus não fez isso. Quando se fala da Eucaristia, fala-se de uma das colunas de sustentação da Santa Igreja de Deus.
A Igreja de Cristo está na Eucaristia, onde há sucessão apostólica formal com um episcopado válido, isso é, com legítimos sucessores dos apóstolos, dos mesmos que aqui escolheram continuar com Jesus, apesar do povo estar dando no pé. A resposta de São Pedro foi esta: para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E, no entanto, também houve desde o início apóstolos traidores. Falta ainda 1 ano para Judas trair Jesus, entregando-o aos sumos sacerdotes. Mas Jesus já sabe que Judas o abandonou anteriormente ao ouvir o ensinamento sobre a Eucaristia. Tanto que no Evangelho de João vai se afirmar: assim que Judas comeu o pão, lá na última ceia, Satanás entrou nele. Por quê? Porque Judas não acreditava. Judas não deixou Jesus fisicamente naquele dia, 1 ano antes de o trair, mas o abandonou interiormente. Isso deve servir-nos de exame de consciência. Assim como no grupo ordinário dos 12 havia um apóstolo apóstata que não acreditava em Jesus e, portanto, não acreditava na Eucaristia, também na igreja de hoje, miseravelmente, eu repito, miseravelmente, há quem já perdeu a fé na Eucaristia por querer adaptações, por achar-se muito moderno. Ah, Jesus não está de verdade na Eucaristia, dizem eles. O pão e o vinho não mudam. É só o significado que muda. Não. Não, não, não. Nós que acreditamos de fato em Jesus, ficamos com a fé deixada por Cristo. Judas se escandalizou com o discurso do pão da vida. Nós, por graça e bondade de Deus, nos edificamos como São Pedro e tomamos este alimento para as nossas vidas. Tomamos esse alimento que nos tornará plenos da graça divina e que vai alimentar a nossa vida nessa caminhada rumo ao céu. Cristo ressuscitou verdadeiramente e está presente na Eucaristia. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.